Boa noite. Vamos então dar sequência aos nossos estudos das quartas-feiras, né? Como de praxe, fazemos toda semana. Nesse momento, vamos agradecer primeiramente ao Pai da vida, agradecer a Jesus, aos bons espíritos que nos protegem, que nos animam, rogar ao Mestre que permita a esses companheiros queridos nos instruir, nos inspirar, aliviar a nossa mente, o nosso coração, trazendo paz, harmonia, serenidade. A todos que nos ouvem, a todos que acompanham nossos estudos pelo NEF. E rogamos a Jesus que nesse dia possa acalmar os corações dos nossos irmãos brasileiros, para que possamos ter um excelente final de ano, reunido com os nossos corações queridos. E que a paz do Mestre permaneça então conosco hoje, agora e sempre. Bom, hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos do Evangelho por Emmanuel, comentários à carta de Paulo. O capítulo é Cartas aos Efésios, capítulo 6, versículo 7. Paulo diz o seguinte nesse parágrafo: Tende boa vontade em servi-los, como ao Senhor, e não como os homens. E Emmanuel nos chama a reflexão com o tema Sirvamos. E ele nos diz: Se legisla, mas não aplicas a lei, segundo os desígnios do Senhor, que considera as necessidades de todos, caminhas entre perigosos abismos, cavados por tuas criações indébitas, sem recolheres os benefícios de tua gloriosa missão na ordem coletiva. Se administras, mas não observas os interesses do Senhor, na estrada em que te movimentas, na posição de mordomo da vida, sofres a ameaça de soterrar o coração em caprichos escuros, sem desfrutares as bênçãos da função que exerces no ministério público. Ele nos chama a atenção, como Jesus já nos chamava, e nos chama também até hoje através dos evangelhos, para que apliquemos em nós aquilo que nós pregamos. Ele nos diz: se legisla, mas não aplicas a lei. Se administra, mas não observas os interesses do Senhor. Ou seja, se nós legislamos, as leis têm que ser aplicadas primeiramente em nós. E só depois, então, para os outros. Se nós administramos, estamos na liderança, nós temos que ser, como se diz, o que puxa a fila, não o que manda. Né? O líder é aquele, se conhece, aquele que agrega, que faz a coisa acontecer, que junta, que dá exemplo. É isso que ele está nos convidando a refletir. Né? E ele então continua: Se julgas os semelhantes e não te inspiras no Senhor, que conhece todas as particularidades e circunstâncias dos processos em trânsito nos tribunais, vives na probabilidade de cair espetacularmente na mesma senda a que acolhem quantos precipitadamente aprecies, sem retirares para teu proveito os dons da sabedoria que a justiça conserva em tua inteligência. Se trabalhas na cor ou no mármore, no verbo ou na melodia, sem traduzires em tuas obras a correção, o amor e a luz do Senhor, guardas a tremenda responsabilidade de quem estabelece imagens delituosas para consumo da mente popular, perdendo em vão a glória que te enriquece os sentimentos. Meus irmãos queridos, quem de nós nunca julgou? No meio espírita, por vezes, nós comentamos até com companheiros de jornada, ou dentro da casa espírita mesmo: fulano está passando por isso, provavelmente deve estar obsediado, ou com acesso de espíritos inferiores. Quantas vezes nós já fizemos isso? Né? Sem saber o que realmente se passa no coração, no íntimo daquela criatura. Como se diz, algo comum esses nossos comentários,
na grande maioria sem maldade, mas a gente faz. E quando Emmanuel nos chama aqui, ó, se julgas os semelhantes e não te inspira no Senhor, o Senhor que conhece todas as particularidades do processo que aquele nosso irmão está passando, vivemos na probabilidade de cair espetacularmente na mesma cena. O Chico já nos chamava essa atenção. Que quando nós julgamos as pessoas, nós corremos o risco de cometer os mesmos erros. Tanto que quando perguntaram ao Chico o que ele aprendeu na doutrina espírita, ele respondeu: a não julgar ninguém nem nada. Jamais julgar. Ele respondeu. Bonito, né? Ele conseguiu. Nós ainda estamos com dificuldade para isso. Mas o que Emmanuel nos chama a refletir é justamente sobre isso. Não julgarmos, porque nós não sabemos o que está se passando no íntimo daquela criatura, daquela família, daquela comunidade. Por vezes nós julgamos, principalmente agora, né, o mundo está na tecnologia da rede social. Quando se posta alguma coisa, todo mundo dá suas opiniões, das mais diversas possíveis. E por vezes, nessas opiniões, nós fazemos julgamento. Observamos os julgamentos, por vezes, espúrios, por vezes tendenciosos, maldosos, nos esquecendo que isso tem consequência. Teremos consequência, com toda certeza. Né? E é essa a recomendação do Emmanuel nesse Efésios 6, 7. Para que vamos servir, mas ao Senhor, não aos homens. Essa é a proposta. E ele fecha esse parágrafo nos dizendo o seguinte: se foste chamado à obediência na estruturação de utilidades para o mundo, sem o espírito de compreensão com o Senhor, que ajudou as criaturas amando-as até o sacrifício pessoal, vives entre os fantasmas da indisciplina e do desânimo. Se fixares em ti mesmo, sem fixares, em ti mesmo, a claridade divina do talento que repousa em tuas mãos. E ele fecha, né, dizendo: amigo, a passagem pela terra é aprendizado sublime. O trabalho é sempre o instrutor do aperfeiçoamento. Sirvamos sem prender-nos. Sirvamos sem prender-nos. Em todos os lugares do vale humano há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Sirvamos em qualquer parte de boa vontade, como ao Senhor, senão e não às criaturas. E o Senhor nos conduzirá aos cimos da vida. Eu vou repetir esse pedacinho que ficou fantástico, olha. Sirvamos em qualquer parte de boa vontade, como ao Senhor, e não às criaturas. E o Senhor nos conduzirá para os cimos da vida. Muito bom, né? Ou seja, recomenda-se nessa passagem, nesse último parágrafo, principalmente para nós espíritas, nos preocuparmos mais com os desígnios do Senhor, as recomendações do Evangelho, as posturas recomendadas por Jesus. Porque, infelizmente, por vezes, nós percebemos que os homens procuram agradar a plateia, a multidão, as pessoas. Né? Nós tivemos, inclusive, um fato interessante, né, de um irmão, não vamos falar o nome porque é falta de caridade, que disse que ele não iria mais fazer palestra na determinada casa porque não tinha plateia. Ele falava para muita pouca gente, e como ele estudava muito para fazer uma palestra, para chegar lá, ter 3, 4, 5 pessoas, não compensava. Sirvamos ao Senhor e não às criaturas. Olha a recomendação de Emmanuel, para que nós possamos entender, né, que é muito mais importante nós absorvermos os ensinamentos doutrinários evangélicos, as propostas do Evangelho, vivenciar isso aí e sermos aquela pessoa que todo mundo gosta de estar perto, sabe? Que traz paz, traz tranquilidade, através da exemplificação, das nossas posturas, das nossas atitudes, não de palavras bonitas. Tem gente que decora cada palavra
linda para fazer uma palestra, mas que não vive 2% do que fala. Essa é a recomendação de Jesus, é a recomendação de Emmanuel, nesse pequenino parágrafo da noite de hoje. Que sirvamos, como diz Efésios 6:7. Tendes boa vontade em servi-los, como ao Senhor, e não como a homens. Ou seja, vamos servir ao Senhor, não aos homens. Os homens são tão imperfeitos quanto nós. Só teve um perfeito que passou pelo planeta. O restante, todos estão no mesmo caminho. Meus irmãos, deu nosso horário. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Até a próxima quarta. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.